Olá, meu povo! Pois estamos aqui de novo para mais uma aula de arte. Nessa aula daremos continuidade ao conteúdo da aula passada, que foi sobre música na Europa medieval. Vamos lá? Para essa aula, você vai precisar do seu livro didático, aberto lá na página 152. Você vai precisar também do seu caderno de arte. Vamos usar os dois, ok? Caneta, lápis e borracha e também a sua canetinha marca-texto. Use sempre que você achar necessário. Tente acompanhar tudo o que está sendo dito aqui na videoaula no seu livro e faça as devidas anotações. Na última aula, nós vimos que a música na Idade Média ela alcançou um grande desenvolvimento, foi bastante rica. Como as demais linguagens artísticas da Idade Média, a pintura e a escultura, a música medieval também esteve muito atrelada às questões religiosas. Só que nesse meio tempo surgiu também a música não religiosa. Essa música, segundo o nosso livro, apesar de toda a influência que a igreja exercia sobre as pessoas, houve também um grande desenvolvimento da música não religiosa. Essa música não religiosa, essa música que não falava de Cristo, dos apóstolos, dos santos, ela foi chamada de música profana, certo? E foi nesse período que surgiram os trovadores, como nós dissemos na aula passada. Nesse tipo de música, eles se apresentavam, eles cantavam seus amores impossíveis, eles cantavam sobre amizade. Tudo que não falava de Deus era considerado profano. Nós temos aqui, deixa eu só colocar o meu laser, minha ponteirinha a laser. Nós temos aqui os medievais, né? Aqui os trovadores medievais. E aqui desse lado nós temos trovadores modernos, que hoje são chamados de seresteiros. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. Se você não ouviu, possivelmente os pais ou avós de vocês já devem ter ouvido. Vocês já ouviram falar em seresta, né? Em serenata. Pois é, são os trovadores modernos. Nas imagens desse slide, nós podemos ver alguns exemplos de instrumentos que foram utilizados na música medieval, principalmente por esses trovadores. Eu não tenho aqui a imagem do violino, que antes de ser chamado violino era chamado de viela, mas vocês todos devem conhecer o violino. Nós temos aqui a cítola, temos o saltério. Aqui em Caruaru eu já vi saltério sendo vendido lá na Feira do Artesanato. Temos aqui embaixo o alaúde, temos então a flauta e também a harpa, instrumentos de sopro e de corda. Foram usados e alguns ainda são usados nos dias de hoje. Lá no nosso canal Plural, vocês terão acesso a um link. Já está tudo prontinho, é só você clicar e o vídeo está pronto. E lá vocês vão poder ouvir essa paródia que eu trouxe para vocês. Essa paródia fala sobre os trovadores, quem eles são, o que eles cantam. Nessa paródia, nessa paródia ele fala sobre os trovadores e os tipos de música que os trovadores cantam. Eles cantam as cantigas de amor e cantigas de amigo, que falam sobre amizade, sobre os valores de fidelidade, de compaixão, de solidariedade. E nós temos também a outro tipo de cantiga, que é a cantiga satírica. Nessa cantiga satírica, eles ironizam, eles protestam, eles criticam. Então, existiam esses tipos de canção. A canção de amigo, ou também conhecida como canção de amor, e a canção satírica. Essa paródia é para você entender um pouquinho mais qual era o trabalho dos trovadores naquele período medieval. Eu separei para vocês também uma canção, né, executada por trovadores modernos, uma música muito bonita de Tom Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar. E vocês poderiam aproveitar esse link que está lá no portal e enviar aí para quem você gosta, fazer uma declaração dessa de amor para os seus pais, para os seus avós, para os seus parentes. Afinal de contas, estamos todos distantes, né? Faz tempo, pelo menos aqui a avó de Nicolas já tem 3 meses quase que a gente não se vê, a gente se viu antes do carnaval. E desde então a gente não se viu mais, mesmo morando aqui em Caruaru.
Então, a gente vive uma situação que a gente precisa declarar esse amor para quem a gente ama, né? Para nossa família, para os nossos familiares. Eu trouxe aqui só um pouquinho para você ver. Eu garanto que o avô, a avó, o tio, o pai ou a mãe, aquele que está distante, vai gostar de receber. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Linda essa música, eu espero que vocês façam isso, tá certo, gente? Eu mandei pro vô, pra avó, pro tio, pra tia, pro padrinho, pra madrinha, mande pra professora, pro professor, para quem você gosta nesse período de isolamento. Vamos então à correção da nossa atividade que ficou para casa, vocês ficaram de responder e nós iremos corrigir a partir de agora, ok? Peguem aí seu lápis, sua borracha, lembrando que sua resposta não precisa estar igual à minha, mas se você colocou em outras palavras ou você tem um pensamento parecido, tá valendo. Qualquer coisa, a gente só precisa recorrer ao livro didático que tem todas as respostas, combinado? Pegue sua caneta também e coloque o visto, certo? Vamos aí, a página é a página 155. E a primeira questão diz o seguinte: descreva com suas palavras o teatro medieval. O que é importante nós dizermos sobre o teatro medieval? A coisa mais importante é que o teatro medieval ele refletia uma visão teocêntrica. Então, refletia uma visão teocêntrica de quem, gente? Da Igreja Católica. Era a visão de Deus que a Igreja Católica tinha. E isso aí é que era refletido nas apresentações teatrais. Então, o teatro ele tinha cunho religioso. Você pode dizer isso também. Então, refletia a visão teocêntrica da Igreja Católica, ok? Vamos lá? Questão 2. Cite aspectos que julga importantes sobre a dança na Idade Média. Outro ponto importante, a gente sempre tem que lembrar que na Idade Média os valores eram religiosos e a igreja interferia em absolutamente tudo. Precisamos lembrar disso. Então, uma coisa importante na dança da Idade Média é que porque a dança utilizava o corpo como expressão, ela foi considerada o que, gente? Profana. Então, a dança foi considerada profana, por quê? Porque ela usava o corpo. E a dança, então, por causa disso, ela foi perseguida pela igreja. Porém, apesar de ser perseguida pela igreja, ela continuou sendo praticada pelos camponeses, incluindo até mesmo alguns religiosos, certo? Então, foi considerada profana, foi perseguida pela igreja, certinho? Continuando, tarefa número 1. Como era a música na Idade Média? Em grande parte, a música ela era religiosa, né? Já que a gente está falando de Idade Média, era medieval, o poder da igreja influenciando todas as áreas da vida, política, sociedade, economia, absolutamente tudo. Então, a música ela era em grande parte religiosa. Só que o que foi que aconteceu depois? Surgiram os trovadores e o caráter profano da música. Profano porque ela também não estava falando apenas e exclusivamente de Deus. Ela falava de outras coisas que não era Deus. Certinho? O número 2 era uma pesquisa
que você deveria fazer. Essa pesquisa dá para você responder aí mesmo no seu livro, tá certo? Aí é individual e aí eu não tenho como corrigir a todos, né? Vai ficar complicado. Só quando a gente se vê realmente pessoalmente ou numa aula online que possivelmente venha a ser marcada. Então, vira a folhinha aí e vamos à página 156. Na página 156, nós temos aí um diagrama e algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Atenção, preencha direitinho, não deixe de responder, não deixe de corrigir. Nós temos aí as palavras Semana Santa, notas musicais, carolas e trovadores. Letra A. O teatro medieval refletia em grande parte a visão teocêntrica da Igreja Católica, portanto, era predominantemente de cunho religioso. Nas igrejas ou nas praças, o povo assistia aos mistérios, aos milagres, às farsas e às dramatizações de fontes bíblicas. Numerosos episódios que produziam, de forma mais ou menos realista, o nascimento de Jesus, sua vida e seus milagres. E a paixão de Cristo eram ensinadas no ritual da Paixão de Cristo, no ritual da Semana Santa. Essa ninguém pode errar. Quem mora em Caruaru, quem é vizinho aqui do maior teatro ao ar livre do mundo, não pode errar. Então, a Semana Santa é onde se reproduz aí a Paixão de Cristo. Letra B. A denominação que deve-se ao monge italiano Guido d'Arezzo, que viveu no século XI, que em seus tratados idealizou um sistema para recordar os sons de 6 das 7 notas que usamos na música ocidental e silabou as iniciais dos versos do hino a São João Batista e colocou o ré, mi, fá, sol, lá. Como se chama esses sons, essas 7 notas, como é que passaram a ser chamadas? Notas musicais, carolas ou trovadores? Notas musicais, esse aí tá de graça, né? Todo mundo acertou. Letra C. Essas danças eram realizadas em grupos e se desenvolviam em rodas, com os participantes de mãos ou braços dados. Eram executadas durante as festividades, geralmente nas datas religiosas, e acabaram sendo perseguidas pela igreja por serem consideradas indecentes. Qual era o nome da dança? Era carolas ou trovadores? Carolas. Trovadores a gente acabou de falar neles, né? Então não dá para errar também. E por último, a música na Idade Média também teve como destaque os blá blá blá, músicos de origem que compunham poemas e os apresentavam cantando e tocando diferentes instrumentos musicais nas cortes, em festas e feiras medievais. Como se chamavam esses cantores? Trovadores. Bem simples, né, gente? Vamos lá? Corrijam, coloquem o visto. Se você não conseguiu pegar a correção toda, volta um pouquinho no vídeo, confere aí no livro, vê se está tudo direitinho, tá certo? Mas não deixem de corrigir, não deixem de fazer atividade. E mais uma vez eu lembro para vocês, é importante que vocês acessem o plural, tá? Para que vocês vejam os vídeos complementares. A nossa aula não é apenas essa videoaula, tem mais coisas lá. Artes integradas e o divino na arte. Gente, como é que o divino se confunde na arte? Como é que eles se misturam? Eles acabam se tornando muito próximos. A gente viu até aqui a era medieval, mas nós iremos fazer um estudo aprofundado de todas as escolas literárias que nós temos até a contemporaneidade. E em todos esses momentos nós iremos estudar contextos históricos diferentes e vamos descobrir o que a religião tem por trás. O que tem por trás dessas artes em termos de religião, em termos de crença? Uma delas é quando a gente for estudar a arquitetura em alguns momentos históricos dessas igrejas, sejam catedrais, e vocês até aqui já têm visto um pouquinho disso. Esse assunto ele não se esgota aqui, muito pelo contrário, ele ainda será muito ampliado daqui para frente.
E durante a história da humanidade, o homem sempre teve necessidade de se expressar. E a gente viu que ele começou a se expressar artisticamente ainda na pré-história, quando ele registrava nas paredes das cavernas os seus grandes feitos, as caçadas, as suas cerimônias, os seus rituais, quando eles contavam através de desenho as suas grandes aventuras, né? E também as suas fantasias, não podemos dizer o contrário. Então, até os dias de hoje, a religião ela também vem se mostrando artisticamente, seja através de pinturas, seja através de esculturas e até mesmo da arquitetura. E nós iremos ver nessa aula como a religião se manifesta artisticamente em entre alguns povos, os indígenas, os mesopotâmicos, os africanos, e nós vamos chegar ao sincretismo religioso e à intolerância religiosa nos nossos dias. Como o divino se manifestou no Antigo Egito? A gente precisa considerar que o Egito é uma civilização que data de 4.000 anos antes de Cristo. Parte daquela população era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, em diversos deuses, em características e papéis variados para cada um deles. E os deuses egípcios, eles se apresentavam com características bem diferentes. Alguns deles tinham cabeça de animal e corpo humano, outros tinham o corpo inteiro de animal representado na cabeça e o restante humano. Vejam aqui, nós temos alguns exemplos desses deuses. Osíris, o deus da vida, Ísis, a deusa da maternidade, da fertilidade, Horus, o deus da vingança, da proteção, da guerra. Nós temos Ra, o deus do sol. Nós temos Sete, o deus da tempestade. Nós temos Amun, o deus dos deuses e deus também dos ventos. Então, aqui está uma pequena representação do panteão egípcio. Panteão é esse encontro, esse conjunto de vários deuses. Então, está aí representado o panteão egípcio. E você conhece algum outro deus egípcio? Você pode, inclusive, registrar no seu caderno aí, vocês que gostam tanto de desenhar, né? Sétimo A, sétimo B, grandes artistas aí. E vocês podem representar aí o divino no Egito Antigo também através de desenho. Eu preciso lembrar vocês que vocês devem acessar a plataforma Plural, porque essa aula não é apenas essa videoaula. Existe um complemento lá, tá, gente? Com vídeos complementares. Então, eu preciso que vocês acessem através da plataforma. Temos aí, então, mais uma grande civilização, a civilização mesopotâmica. Essa civilização data de 3.500 a.C. a 3.000 a.C. A maioria dessa população era formada por caldeus, por babilônicos, e eles também acreditavam em diversos deuses. Só que um pouquinho diferente do Egito, existia um negócio chamado antropomorfismo. O que significava isso? Que esses deuses, eles tinham pensamentos e sentimentos semelhantes a nós humanos. Em geral, esses deuses e deusas, eles agiam de modo benéfico para o bem ou maléfico para o mal. Ou seja, era aquele Deus que ajudava, mas era aquele Deus também que castigava. E aqui nós temos uma pequena representação desses deuses da Mesopotâmia. Vejam aqui Anum, esse aqui o Deus Pai, cultuado na cidade de Ur dos Caldeus. Nós temos Ishtar, essa que era a deusa do amor. Veja que ela era cultuada também em uma outra região. Temos aqui Enlil, o deus cultuado na cidade de Nippur. Esse aqui era o deus dos ventos. Shamash, o deus sol. E Enki, o deus das águas doces, dos rios, né, dos mares, dos lagos. Ok, gente? Então, mais uma civilização também politeísta, porque acreditava e cultuava diversos deuses. Esses mesopotâmicos e egípcios que a gente acabou de ver,
todos eles tiveram e representaram à maneira deles, ao longo da história, aquilo que eles consideravam sagrado. Essas representações fazem parte da vida dos seres humanos e estão presentes em todo o mundo. Hoje nós temos também a nossa maneira de representar o divino. São diversas religiões espalhadas no mundo e cada uma delas com as suas especificidades. O divino na cultura indígena. Pronto, chegamos aí a um ponto bem interessante, onde a gente já vai começar a falar um pouquinho de Brasil. O divino ele é encontrado em praticamente todas as manifestações indígenas que se conhecem, principalmente brasileiras, todas elas estão muito integradas. A manifestação do divino na cultura indígena está integrada ao seu dia a dia. Ou seja, quando o índio se pinta, ele está manifestando a sua adoração. Quando ele realiza suas cerimônias, quando ele dança, quando ele luta, quando ele caça, a todo momento, ele está adorando. E é muito difícil a gente falar no que representa ou como representa, o que representa o divino na cultura indígena, porque só no Brasil nós temos 305 etnias que falam 274 línguas, segundo o IBGE. E cada uma dessas etnias veio de um lugar, tem uma origem. E cada origem dessa vai desenvolver a sua própria cultura, tem os seus próprios costumes, tem a sua maneira de adorar, mas existem, claro, semelhanças entre elas. Então, a gente não pode definir aqui em uma palavra o que seja esse divino. O que a gente sabe é que não existe uma representação material dessa entidade ou das entidades que eles adoram. Por exemplo, um boneco que seja feito de barro, de gesso, de metal. Não existe essa personificação, porque eles adoram de maneira diferente. Eles adoram os elementos da natureza. Então, eles têm adoração ao sol, à chuva, ao trovão, à Vitória Régia. Então, às vezes, são vários seres que se misturam nessa divindade indígena. Por isso, a gente não tem como definir essa religião. Eu falei para vocês que os indígenas, eles pegam elementos da natureza, manifestações da natureza e ali eles adoram. Agora você vai usar o seu caderno. Eu falei no início da aula que você deveria ter separado aí o seu caderno. O que você vai fazer? Você vai pensar em um elemento da natureza e você vai criar um personagem inspirado nesse elemento. Por exemplo, você quer trovão, você quer chuva, você quer água, você quer fogo, você quer vento, você escolhe um elemento da natureza, certo? E você vai desenhar esse elemento numa figura, ok? Para adoração. Você vai criar um deus aí indígena. Você vai descrever com suas palavras e sua imaginação, certo? Que atributos ele tem? Qual é a vestimenta dele? Eu sei que vocês vão tirar de letra porque vocês adoram desenhar. Como é que ele se comporta em relação aos humanos? Ele castiga, ele lança raio? O que é que essa divindade que você criou faz? Lembrando, você vai pegar uma força da natureza e você vai transformar num personagem. Combinado? Isso você faz aí agora no seu caderno, pode ser? Vamos lá? Bem rapidinho, uma força da natureza na forma de um personagem. Não esqueça de colocar a data. E aí, no meio do caderno, como título, você vai colocar uma força da natureza na forma de um personagem. E, claro, você vai dizer qual foi essa força que você escolheu e quais são os atributos dessa força. Ok, gente? Vamos lá? Essa atividade você faz agora no seu caderno. Eu acho que vocês não vão levar 10 minutos, não. Vai ser menos. Vai? Vamos embora. A gente já sabe que muito antes dos europeus chegarem às nossas terras, já existiam índios aqui. Nós temos aqui uma tela que retrata a chegada desses europeus ao território brasileiro. Perceba que nós temos índios aqui na praia nesse aguardo. Esses povos todos, eles já tinham uma cultura muito rica, eles tinham uma religião, eles tinham uma tradição, os costumes deles e uma ligação muito forte com a natureza, como a gente já falou.
Entre os tupis-guaranis, que foram os povos que recepcionaram, né, esses colonizadores, exploradores, em outras palavras, que chegaram aqui, havia a crença em algo superior, em um Deus superior para eles. E esse criador, para eles, era o Deus do trovão. Então, o Deus do trovão era Tupã e eles adoravam a Tupã. Quando esses colonizadores chegaram à América, acharam tudo isso muito estranho e disseram: olha, não é assim, vocês estão fazendo tudo errado. E foi a partir daí que o português resolveu catequizar os índios, né? De acordo com aquilo que eles acreditavam, de acordo com aquilo que eles conheciam. Então, eles não conseguiam entender a rica cultura que já existia aqui. E eles imporam, porque foi a força mesmo, né? Aquilo que eles acreditavam por meio da catequese. Eles elaboraram então um outro Deus Tupã, relacionou esse Deus Tupã ao Deus da religião cristã, para que tornasse mais fácil aí a convivência. Nós temos aqui a imagem de índios, né, numa cerimônia aqui de adoração. O que acontece é que os índios eles acabaram não sendo respeitados, né, gente? Até hoje a gente vê que esse povo eles são a minoria e cada dia que passa eles vão perdendo mais e mais e mais. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando os colonizadores chegaram aqui, esse estranhamento, essa religião provocou esse estranhamento e por isso a ideia de catequizar os índios até para melhorar o relacionamento, né? Domesticar, para que eles pudessem fazer a vontade dos portugueses, dos espanhóis, daqueles que chegaram aqui depois e que se achavam superiores. O divino na Grécia Antiga, assim como os mesopotâmicos e os egípcios, os gregos também eram politeístas. E os gregos tentavam explicar tudo o que acontecia no mundo, né? Foi lá que surgiram os grandes pensadores, os primeiros filósofos que queriam dar explicação para absolutamente tudo. E aí eles criaram a mitologia grega, que eram explicações que eles imaginavam, eram narrativas criadas, histórias, fantasias, para entender o mundo e dar sentido à vida, para dar os seus ensinamentos. Então, essa mitologia grega ela foi inventada antes mesmo da escrita e foi passada de geração a geração por meio da oralidade. Esses mitos são essa herança cultural, essa herança da imaginação sobre a interpretação que o homem grego fazia do mundo. E é na mitologia grega que estão aí as raízes da filosofia, da psicologia, da literatura e também da religião. A mitologia grega é o conjunto de tudo isso, dessas narrativas que envolvem deuses, que envolvem heróis, sentimentos, entidades divinas, entidades fantásticas e também homens mortais como eu e você. E ela foi criada justamente para discutir o sentido da vida, para responder a grandes questões da humanidade, para esclarecer o que acontecia depois da morte, para tentar explicar o comportamento dos seres humanos, o destino, os fenômenos da natureza, os acontecimentos históricos, os fatos políticos, sociais, econômicos e outros assuntos também da sociedade. Nós temos aqui o panteão grego, né? O conjunto das divindades que eram cultuadas também na Grécia. E no livro de vocês, aí na página 161, você pode pegar o seu marca-texto, combinado? E você pode marcar aí alguns deuses gregos. Vamos lá. Nós temos Afrodite aqui. Afrodite é a primeira, a deusa da beleza. Apolo, o deus da luz. Ares, o deus da guerra. Nós temos também aqui ó, Atena, a deusa da sabedoria. Deméter, da terra fértil. Dionísio, do vinho e do prazer. Nós temos também, deixa eu ver outra aqui que eu marquei. Nós temos Zeus, que era o deus de todos os deuses. E eu sei que eu já ouvi vocês falando aí, ano passado, dos deuses. E vocês explicavam bem direitinho. Eu lembro que vocês fizeram desenhos e vocês conseguiam dizer o nome de vários deuses
e o que era adorado quando se cultuava aquele Deus, né? Eu lembro disso. Então, essa representação dos deuses, elas vêm desde a Grécia e a Roma Antiga e foi explorada principalmente no período do Renascimento, do Neoclassicismo e do Academicismo. E até hoje, essa cultura grega, ela permeia o imaginário dos grandes cineastas de Hollywood e de todo mundo, né? A gente ainda ouve falar aí de filmes que resgatam essa cultura grega, que buscam na mitologia grega a grande inspiração para os seus trabalhos, até desenhos animados, né? Como no desenho do Bob Esponja, que tem lá o Netuno, que é da mitologia grega. Então, nós temos ainda essa mitologia grega muito presente em nossa vida, apesar de ser uma civilização tão antiga. O divino africano. Temos aqui um continente, né? Vários países, muitas línguas, muitos dialetos. E como definir o divino no africano? Fica difícil. Lá não existe um sistema mitológico que seja próprio para todo o continente, justamente porque temos 2.000 línguas no continente africano. E cada língua dessa desenvolve a sua própria cultura, as suas próprias tradições, os seus próprios deuses e a maneira também de adorar. Essas 2.000 línguas, elas são divididas em 5 grandes categorias. Mas nós temos a representação do divino, ela não se dá através de imagens de esculturas, como nós temos na Igreja Católica, como nós temos também em algumas das representações afro-brasileiras. Mas a gente tem uma representação do divino feita de maneira diferente. Eles são retratados apenas como divindades menores através de máscaras e também através de esculturas. Nós vamos nos debruçar e mergulhar um pouquinho mais nessa cultura africana a partir de agora. Temos aqui o continente africano em destaque, certo? 2.000 línguas espalhadas nesse território. Um território politeísta, que admite adoração a diversos deuses e entidades. O panteão deles é formado principalmente pelos orixás. E apenas na cidade da Nigéria, veja aqui no mapa, no país da Nigéria e Benin, nós temos 400 divindades. 400 divindades. E como é que faz isso aí, professora? Vocês lembram que a gente falou das máscaras e nós falamos das esculturas. Essas máscaras e esculturas não deveriam ser adoradas, mas elas serviam de comunicação entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, certo? Não dá para a gente definir tudo aqui sobre a religião africana, porque realmente é muito grande. Veja que em uma região somente, em 2 lugares, 400 divindades diferentes. Se a gente for juntar isso aqui tudinho, fica difícil da gente falar desse continente em sua totalidade e com fidelidade. Vamos lá, gente. Iorubás. Por que eu resolvi falar sobre esse povo, sobre essa cultura religiosa africana, os Iorubás? Porque foram esses povos, foi parte desse povo que chegou ao Brasil naqueles primeiros navios negreiros. E vocês têm conhecimento que quando eles chegaram ao Brasil, eles desembarcaram na cidade de Salvador, capital baiana, que hoje no Brasil engloba a maior quantidade, né, de população negra do país. A cidade sofreu grande influência da cultura africana, inclusive na religião. E esses povos, eles trouxeram a mitologia deles, o panteão deles aqui no Brasil, são chamados de orixás. Então tem Ogum, Axé, Oxum, Exu, Xangô. Vejam aqui que nós temos uma representação, né, através de desenho, dessas entidades que são adoradas aí pelos africanos. E na cidade de Salvador, é cartão postal isso aqui, gente. Esse lugar aqui
fica próximo ao centro de Salvador, o centro histórico, é chamado de Dique do Tororó. É um lago que ele é rodeado aí por jardins, é um lugar bem bonito, onde as pessoas vão passear, andam de pedalinho. Mas percebam que aqui dentro do lago nós temos algumas esculturas, umas estátuas, e elas são enormes. Eu não sei precisar a altura de cada uma delas, mas à noite tudo fica iluminado. Esses bonecos aqui, essas estátuas, essas esculturas representam os orixás da religião africana, porque lá uma das religiões mais fortes é o candomblé, né? Até por causa dessa herança africana, dessa quantidade de negros que chegaram aqui ao Brasil, né? E trabalharam ali no início da colonização do nosso país, na cidade de Salvador, que hoje tem essa população negra tão forte e que tem uma herança africana muito grande nos esportes, na música, nas artes, na dança. Então, tá aqui uma imagem, né? Aqueles que não conhecem a Bahia, tem aí um pedacinho da Bahia, fora a professora baiana, e aqueles que um dia desejarem conhecer a cidade de Salvador, isso aqui é parada obrigatória para turistas. É um lugar muito bonito. Não importa qual é a sua religião, né? A minha religião é diferente, mas é um lugar bonito para você visitar, para você tirar fotos, tá certo? Representa a cultura de um povo que chegou aqui, que foi escravizado, mas que também era gente e que também é gente. Sincretismo religioso. Eu falei sobre isso no slide anterior, mas o que é sincretismo religioso? Sincretismo religioso é essa harmonia, é essa combinação entre religiões, entre doutrinas diferentes. Para você ter uma ideia, o sincretismo religioso católico e o africano na Bahia. Cada imagem, cada santo católico corresponde a um orixá na Bahia. Então, as religiões africanas, elas continuam sendo preservadas por causa disso. Elas não são deixadas de lado. Elas parecem que se complementam. Nós temos aqui um exemplo de sincretismo religioso. Eles têm o orixá, que é Iemanjá, certo? Que corresponde a uma santa na Igreja Católica. Aqui nós temos o dia de Iemanjá, que é comemorado na Bahia no dia 2 de fevereiro. E eles pegam a imagem da santa e fazem uma procissão marítima, não é por terra, e leva multidões, milhões de pessoas para a praia. Todos os anos, no dia 2 de fevereiro, na praia do Rio Vermelho, em Salvador, essa comemoração acontece, é feriado, inclusive, no estado por causa dessa data. E arrasta uma multidão de pessoas. E lá eles têm missa católica na cerimônia, e após a missa católica, as baianas e os pais de santos, né, que representam a religião africana, eles também fazem a sua parte na comemoração nessa festa. Veja que ele une católicos e a religião africana, todos juntos comemorando aqui o dia de Iemanjá. Nessa oportunidade, aqueles que são devotos da santa ou do orixá levam suas oferendas e jogam no mar. Então as pessoas jogam perfumes, as pessoas jogam joias e por aí vai. Eu até já contei para vocês que uma vez uma onda bateu, levou meu óculos que era novo, né? E eu disse que foi Iemanjá que levou, por causa dessa história de Iemanjá lá na Bahia. Então existe esse sincretismo religioso. O padroeiro de lá é o Senhor do Bonfim. Então existe a igreja do Bonfim, onde o padre faz a missa. Quando termina a missa, aí vem as mães de santo com água de cheiro e lavam as escadarias. Sincretismo religioso, candomblé e catolicismo juntos, comemorando todos numa festa só. Acessando pelo portal, você vai ver uma reportagem do Globo, da Globo, né? A Globo Bahia, através do G1, do canal G1, e ela está mostrando um pouquinho o que é essa comemoração, o que é essa festa de Iemanjá, para você ter ideia de mais ou menos o que significa esse sincretismo religioso.
Lá você vai ver a representação da religião africana e você vai ver também a representação da religião católica e como elas se combinam, como elas comemoram, ok? A gente não pode falar em religião, em fé, em sincretismo religioso e deixar de lado o assunto intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? Veja o que diz aqui. É um termo que descreve uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiro. Em outras palavras, gente, é ter preconceito com religiões que são diferentes da minha. É ofender, é discriminar, é rechaçar, é agredir pessoas por causa de práticas religiosas que são diferentes da minha prática. Nós vivemos num mundo globalizado e eu preciso entender o meu vizinho que tem uma religião diferente da minha. Eu preciso respeitar. A palavra de ordem hoje é respeito. Eu preciso respeitar essas diferenças. Nós somos diferentes, viemos de lugares diferentes, fomos criados por famílias diferentes, temos valores também diferentes, muito semelhantes, mas temos também as nossas diferenças. E nós queremos ser respeitados por isso. Por isso eu também devo respeitar. É a religião dele, eu tenho a minha. Ele cuida da dele, eu cuido da minha. Eu não preciso desmoralizar a pessoa, eu não tenho que ofender, eu não tenho que prejudicar, eu não tenho que perseguir. E vocês sabem que através da história houveram muitos fatos, né? Muitas histórias de intolerância religiosa. Um deles, vocês já estudaram sobre a perseguição da Igreja Católica, né, aos cristãos e o quanto que eles sofreram porque a religião era imposta à sociedade e quantas pessoas foram mortas em inquisições, em fogueiras, foram jogadas por animais ferozes, foram queimadas. Então, gente, a palavra de ordem é tolerância, diga não ao preconceito. E as perseguições acontecem ainda nos dias de hoje. Existem lugares que acontecem prisões ilegais por causa de religião, espancamento, tortura, negação de benefícios de direitos e liberdades civis, até mesmo confisco de bens e destruição de propriedades. Imagina você ter sua casa e porque você tem uma religião diferente da que está sendo imposta ao país, tudo é tomado de você. Além do que, existem organizações que incitam também o ódio. Isso tudo é uma grande barbaridade. E eu trouxe para vocês aqui exemplo de dois povos, né, que já sofreram e sofrem muito preconceito e sofreram já bastante por causa da intolerância religiosa. Um deles são os judeus, que vocês já ouviram falar, né? Quem não ouviu falar de Hitler? Então, tá aí um povo que sobreviveu ao Holocausto, né? Ainda hoje, eles têm uma religião que está espalhada no mundo inteiro, é uma das principais religiões do mundo, mas eles são vistos até os dias de hoje com muito preconceito. Nós temos aqui também os islâmicos, certo? Existe uma parte que é radical, certo? Mas nem todos são homens bombas, né? Nem todos aí estão querendo destruir o planeta. Eles também têm direito a adorar da maneira deles. E a gente vê um muçulmano, eu inclusive tenho uma amiga muçulmana que mora aqui em Caruaru e que prega a paz. Ela não prega a guerra. E ela sempre que tem oportunidade, ela fala sobre isso, que existem esses radicais e eles não estão de acordo com o Corão, certo? Não é isso que está sendo ensinado. Eles são radicais, eles querem fazer uma outra coisa. Agora existem outras religiões também, por causa de dia de adoração, algumas pessoas sofrem perseguição e preconceito, alguns porque não comem certos tipos de carne, outros porque não querem tomar sangue, evitam fazer alguns tipos de cirurgia, porque não aceitam, né, esse sangue. Então, a palavra de ordem é respeito, é tolerância e deve começar por mim, que compreendo, né, que recebi uma educação, que fui orientada em casa, se não fui em casa, fui ensinado na escola, né? Eu fui treinado para isso. Vamos respeitar as diferenças e vamos viver felizes nesse país que já tem contrastes demais, né?
vamos fazer a nossa parte e pregar aquilo que Deus quer que a gente pregue, que é o amor, que é a paciência, que é a tolerância e que é o respeito. Um grande abraço para vocês e tem atividade. Não deixem de acessar o nosso a nossa plataforma Plural, porque lá vocês vão encontrar o linkzinho para ir direto nos vídeos que eu preparei para vocês, tá bom? Até a próxima aula.